Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quem achou, pode ler, por favor. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela geração do dia. Respondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Mantenha aberto esse versículo. Observe essa expressão que vocês viram aí, viração do dia. O que significa essa viração do dia? Talvez, dependendo da tradução, vocês vão encontrar viração da tarde, tá bom? E aí eu explico para vocês qual o significado dessa expressão, viração do dia ou viração da tarde. Essa daí significa a hora que Deus encontrou com Adão e Eva após eles pecarem, tá bom? E o que significa esse viração do dia? Okay? No hebraico, essa expressão é Leruach Rayon, que significa hora nona, ou 3 horas da tarde, tá bom? Então, para vocês poderem entender, a hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após eles pecarem, foi a hora que Deus determinou que eles deveriam fazer o sacrifício do cordeiro pascal, e também a hora que Jesus deveria morrer, ok? Então essa hora é especial para Deus, exatamente tornou essa simbologia por conta da hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após o pecado, ok? Bom, eu estou tentando ainda ver se eu consigo mandar aqui o PowerPoint para vocês, sabe? Mas bom, uma segunda coisa, abram por favor no livro de Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Quem achar, leia, por favor. Que anúncio o fim deste princípio e dele a integridade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Pois bem, Deus diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E o que significa isso? Significa, desde o momento que Adão e Eva pecaram, Deus já estava estabelecendo simbologias, e entre essas simbologias, uma das mais importantes é exatamente a hora da morte do cordeiro pascal. Ele deveria morrer na mesma hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após o pecado. Okay? E essa hora ela vai passar por um simbolismo especial. Por isso eu falei para vocês, eu vou fazer um teste com vocês. Daqueles 7 tempos determinados que nós estudamos em Levíticos, quantos e quais já se cumpriram? Quem responder certo, o diácono Mauro vai anotar que ganhou 1 ponto aí na prova de Pentateuco. Daqueles 7 tempos determinados, quantos já se cumpriram e quais são? Quem se lembra? A irmã lembrou que foram 4. O Pentecostes já se cumpriu. A Páscoa todos deveriam se lembrar. Esse pessoal não podiam ter esquecido, né? Vou tirar 1 ponto de cada um. Brincadeira. A Páscoa, ela lembrou do Pentecostes, também tem o Pães Asmos, que é o dia seguinte, e o dia da ressurreição de Jesus, que é as primícias. Então, foi a Páscoa, Pães Asmos, primícias e Pentecostes. Tá? Então, a Páscoa tinha que acontecer na mesma hora que Deus encontrou o E a hora foi essa mesmo?
Então, Páscoa, Pentecostes, a ordem, né? a ordem é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Tá bom? E restam 3, faltam 3 para se cumprir. Se alguém acertar os 3, eu dou um ponto também lá na prova de Pentateuco. Quem se lembra dos 3 que faltam? Lá em Levítico 23 nós estudamos 7. Restam 3. Quem se lembra? Yom Kippur, ela lembrou. Trombetas. Falta uma. Quase, hein? Tabernáculo. Então, é por isso que eu falei para vocês, qual desses tempos determinados, quem lembra a palavra hebraica que aparece lá, né, que alguns traduzem por festas, mas que significa tempos determinados? Quem lembra a palavra hebraica? Boadim significa tempos determinados. O Yom Kippur, qual a hora do sacrifício do Yom Kippur? A mesma hora, na hora nona, na hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após o pecado. E como eu disse para vocês que o Yom Kippur é provavelmente o dia do encontro de Jesus com Israel, então o dia e a hora da volta de Jesus para encontrar-se com Israel certamente está determinado. E Yom Kippur na hora nona, lá em Israel. Ok? Então, Deus está estabelecendo essa simbologia desde o princípio. Bom, eu já consegui aqui, eu vou publicar ele em PDF lá no Zap, no grupo. Quem quiser baixar para poder acompanhar, aí vai ficar mais fácil, né? Já publiquei no formato PDF lá no grupo, tá bom? Pois bem, prosseguindo, em Números capítulo 9, versículo 15, Números capítulo 9, versículo 15, se vocês quiserem anotar esse versículo, diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Então, o significado de à tarde vai passar a ser especial, né, em diversos momentos. Eu estou citando alguns para vocês, ok? Bom, vou citar mais um exemplo aqui, agora ligado à purificação. Bom, essa foi Números 9:15. Agora anotem Levítico 11:24. Levítico 11:24 vai falar da purificação do homem, o homem que se tornava imundo e a sua purificação. Diz lá: e por este sereis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Então, a hora da purificação do homem também tinha esse significado. Eu vou passar agora para Daniel 9:21, que agora nós já vamos entrar em uma questão escatológica. Daniel 9:21. Bom, Daniel capítulo 9, ele é uma revelação chamada as 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel é muito importante para nós, ok? Porque as 70 semanas de Daniel, para conectar aí, nós. Apareceu lá? Bom, que aí vocês não vão precisar mais anotar agora, né? Vocês só se concentram, ok? Primeiro o projetor ali, ó. Cadê isso? Bom, por enquanto, vocês continuam adotando. Mas eu já coloquei esse mesmo material, está aí no zap de vocês. Então, quem quiser pegar pelo celular, todos esses versículos
eles estão aí usados para vocês no formato PDF. Se vocês quiserem baixar, aí vocês já vão vendo a página que eu estou explicando, ok? Bom, estou vendo que alguns estão tentando baixar e depois eu vou pedir a atenção de vocês. Pode, quem quiser tentar baixar agora, já está lá no grupo. Pode baixar para se quiser acompanhar. Eu dou aí um tempinho para vocês. Professor, essa referência que você falou é Daniel 9:21. Isso, Daniel 9:21. Então eu vou recomeçar, ok? Então Daniel 9:21, se vocês quiserem ler, Daniel 9, eu vou ler com vocês, né? Daniel 9 é a revelação chamada das 70 semanas de Daniel. Ela é uma revelação importantíssima, porque ela é como um relógio para a escatologia. Tá bom? O anjo ele fala o seguinte para Daniel, que seriam 69 semanas até a morte de Jesus. Por isso que nós dizemos, quem vivia nos dias do Novo Testamento, um estudioso da Bíblia, como João Batista com certeza foi, ele sabia até o ano da morte de Jesus. Porque o anjo fala para Daniel, olha, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias serão 69 semanas. 69 semanas, se você multiplicar 69 por 7, são 483, ou seja, 483 anos. Então olha só, você somar 483 anos, sabe quanto que bate? Próximo do ano 29 da era cristã. Por que eu falo próximo? Porque a arqueologia às vezes difere um pouquinho na data da ordem para restaurar Jerusalém, ok? Então a pessoa conseguiria saber até o ano da morte de Jesus, saberia o ano, o dia, o mês e a hora, porque o mês era o primeiro mês, não foi isso que Deus determinou? Lembra que nós lemos ontem? Cordeiro pascal, ele tinha que morrer, pegava no primeiro mês, no 10º dia separava ele, no 14º dia ele morria. Então sabia qual era o mês. No calendário judaico se chamava Nissan, ok? Então eles sabiam qual era o mês que o cordeiro pascal ia morrer, sabia a hora, sabia o dia e sabia até o ano, ok? Isso estava determinado. Então, no versículo 21, essa revelação importantíssima que Daniel teve, vejam o que diz agora: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Essa é talvez a revelação mais importante do Antigo Testamento, para nós interpretarmos a escatologia, a morte do Messias, até a volta do Messias. Por quê? Não foram 69 semanas até a morte de Jesus? No total são quantas semanas? 70, ok? Cumpriram-se 69, quantas semanas restam? Uma. As 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram na morte de Jesus. Quantas semanas restam? Uma semana. Essa uma semana de anos, é dessa semana de anos que deriva o tempo que você já deve ter ouvido falar. Quanto tempo dura a grande tribulação? Vocês já ouviram falar? Fala algo. 7 anos, não é isso? Que a grande tribulação dura 7 anos. De onde que vem essa duração de 7 anos? Não vem do Apocalipse. Porque no Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, seriam o que então? 21 anos? Não, mas esses 7 selos não representam um ano cada um, em nenhum lugar diz isso. De onde que se tira o tempo de 7 anos de duração da grande tribulação? Das 70 semanas de Daniel. Por isso que ela é importante, ok? Porque a igreja certamente será arrebatada quando começar a grande tribulação, a igreja é tirada, e Jesus volta para terminar a grande tribulação. Então a igreja é tirada antes da grande tribulação, inicia esse período de domínio do anticristo. Sem a igreja aqui na terra, hoje as pessoas têm alguém a recorrer,
ok? Pensa como será durante a grande tribulação. O irmão contou o testemunho de uma pessoa que ela levou uma surra, né? Uma coisa lá no espiritismo, que ela fez alguma coisa errada. Hoje essa pessoa ela pode recorrer à igreja. Uma família que um endemoniado tem um problema, hoje ele pode recorrer à igreja. Durante a grande tribulação, ele vai recorrer a quem? Se a Bíblia diz que exatamente a autorização dos demônios operarem vai aumentar, então o sofrimento será muito grande. E essa revelação tão importante, ela aconteceu quando? Ela aconteceu exatamente na mesma hora que Jesus morreu na cruz. Na mesma hora que o Cordeiro Pascal deveria morrer. Na mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva após o pecado. Ok? Mas não é correto afirmar que o Espírito Santo não vai estar mais na grande tribulação, que ele não vai estar aqui para convencer mais ninguém, porque a Bíblia fala que ele vai subir para a igreja. Mas é correto afirmar que ele não vai estar aqui mais? Na verdade, a Bíblia não diz que ele vai subir com a igreja, não. Vou explicar para vocês, respondendo a pergunta dela, de onde que vem essa interpretação errada de que ele será tirado. Ok? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, depois vocês devem ler tudo, né? Ele fala sobre a manifestação do anticristo. Eu vou ler a partir do versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já está falando do anticristo. Tá bom? Ou seja, ele está dizendo, a igreja não será arrebatada sem que antes ocorra uma manifestação do homem do pecado, que o anticristo apareça. Esse é o nosso tema para nós falarmos hoje, né? Aí fala o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, presta atenção, que aí vem a resposta para a questão da irmã. Agora vós sabeis o que o detém. Então, o anticristo hoje, ele ainda está sendo detido por alguém, tá bom? Por um ser, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um que resiste? É o corpo de Cristo. E alguns interpretam erradamente que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo não existe resistência dele ao anticristo. Resistência é tentação. O Espírito Santo é Deus. Deus não tem como ser tentado, ele não resiste. Então só há um que agora resiste. Quem é? É o corpo de Cristo, até que do meio seja tirado. Quem sabe o significado da palavra arrebatar? Transportar? Não. É um sinônimo disso, mas o significado ela falou aqui, olha, ser tirado. Tirado para fora. Arrebatar é isso, é tirar para fora. Você já deve ter ouvido esse significado. É o significado básico que os dicionários dão, tá ok? Então veja, só há um que agora resiste, ou seja, o corpo de Cristo, até que do meio seja arrebatado, tá bom? Então o que está dizendo, quem é esse que do meio será tirado? Não é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não pode ser tirado durante a grande tribulação? Porque a Bíblia diz que terão profetas aqui, senão eles iriam profetizar da carne. A Bíblia diz que nesse período Israel se converte. O apóstolo Paulo disse que por fim todo Israel será salvo. Quando que ele se converte? Eu falei para vocês no outro momento que as duas testemunhas, que são os dois profetas, eles pregam, 144 mil se convertem e eles prosseguem, porque as duas testemunhas são mortas
pelo anticristo no meio da grande tribulação. E os 144 mil prosseguem pregando até que todo Israel se converte. Então o Espírito Santo tem que dar aqui, porque ninguém se converte sozinho. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então essa é uma interpretação comum, né, de que o Espírito Santo será tirado, e eles baseiam nesse versículo, mas não é o Espírito Santo que resiste ao anticristo, e não é o Espírito Santo que será tirado, é o corpo de Cristo. Então quando você lê, anote aí, 2 Tessalonicenses 2,7, tá bom? Somente há um que agora resiste. Quem é esse um que agora resiste? Escreva, o corpo de Cristo. A escrever é o corpo de Cristo, né? Até que do meio seja tirado. O corpo de Cristo, que é a igreja, será tirado. Ok? Então se revelará o iníquo, que eu falei para vocês ontem na pregação. Iníquo pode ser traduzido também como o homem sem lei. Ok? Respondido? Pois bem, prosseguindo. Vocês vejam, até após a ressurreição, qual o momento que Jesus se manifesta para os israelitas, os apóstolos, né? Abram lá em João 20:19. João 20:19 está escrito: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, qual o momento que Jesus também se manifesta a eles após a sua ressurreição? A hora, exatamente a mesma hora que ele morreu, exatamente a mesma hora que o cordeiro pascal deveria morrer, a mesma hora que a nuvem entrava no tabernáculo, a mesma hora que o imundo era purificado, o leproso era purificado, e a mesma hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após eles pecarem. Okay? Essa foi uma hora que Deus escolheu para poder falar da salvação. E, por exemplo, vocês conhecem a história de Atos 10, que Deus deu uma revelação a um homem chamado Cornélio, ok? De que ele deveria procurar Pedro, e também deu uma revelação a Pedro. Já observaram a hora da revelação? Vocês já sabem a hora, não precisa nem ler Atos capítulo 10, versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aí vai falar para ele procurar Pedro. E nessa mesma hora, o apóstolo Pedro recebe a revelação. Então vejam que a Bíblia, ela nos dá realmente informações para nós sabermos os detalhes sobre essas questões. Bom, aí tem muitos outros versículos, e agora eu coloco uma pergunta para vocês, assim: quanto tempo falta para a volta de Jesus? Quem tiver conseguido baixar, eu estou na página 19 agora. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? Literalmente nós não temos como responder. Então veja, nós conseguimos saber a hora da volta de Jesus? Não sabemos? Muito provavelmente a hora nona. E se essa hora ela é programada na história para a morte, e também o Yom Kippur, é proclamada a volta de Jesus também para essa hora, ok? E o dia da volta de Jesus? Certamente é no Yom Kippur. Mas em qual Yom Kippur? O Yom Kippur é uma festa anual. Se você quiser saber quando será o próximo Yom Kippur, você vai na internet e você escreve assim, olha, Yom Kippur 2022, vai ser em outubro. Eu vou dizer aqui para vocês a data exata, olha, dia 4 de outubro, começa às 18 horas, né? Ok? E termina no dia 5 de outubro, às 18 horas. Então, no dia 5 de outubro, na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, é uma celebração especial para Israel. Tem aquela questão que eu falei para vocês. Eles, nesse dia, eles buscam perdão dos pecados. Se você estiver evangelizando um judeu, o que você pode falar? Você tem que falar para ele, ó, segundo a tua lei, você não consegue o perdão, porque para conseguir o perdão,
O sumo sacerdote tinha que levar a intercessão até a arca. Você tem arca para fazer essa intercessão? Não, então você não consegue perdão. Você tem que buscar o perdão de Deus de outra maneira. E aí você pode rever aqueles vídeos que eu falei, que existem muitas evidências que mostram que Jesus é o Messias. Então você tem que recorrer a Jesus. Em algum momento eles vão aceitar Jesus como Salvador. Agora, Hebreus 10, 25, falando dessa questão do dia e da hora da volta de Jesus, desse nosso desejo de acabar toda essa tribulação, né? Veja o que Hebreus 10, 25 diz. Ele nos indica que nós perceberemos quando essa hora estiver chegando. Ele diz, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós conseguiremos perceber que esse dia está chegando. Os fiéis, claro, Deus vai falar. Eu não acredito que Deus vai falar exatamente, olha, será na data tal, será no ano de 2022, na data tal, na hora tal, será? Eu acredito que não vai falar. Tem alguns que defendem que Deus falará. Eu já vi, inclusive, material didático de alguns seminários, ele argumentando o seguinte, que toda noiva sabe o dia do seu casamento. Eu considero até que, como noiva, nós sabemos o dia do nosso casamento com Jesus. Provavelmente é o Yom Kippur. Esse é o mais provável, não é 100% certo, mas é uma possibilidade. A Páscoa também é uma possibilidade. E tem outras datas possíveis, né? Ok? Mas esse texto aos Hebreus, o que ele nos diz é o seguinte, de alguma maneira a igreja, eu acredito mesmo que num ato de misericórdia de Deus, né, despertando as pessoas, porque nós vemos como às vezes pessoas, cristãos que serviram de forma fiel por tanto tempo, num determinado momento eles se desviam. Quantas pessoas caem no mesmo erro da igreja de Éfeso? O amor esfria. E se o amor esfria, irmãos, o risco dessa pessoa tropeçar é muito grande. Durante a aula aqui, alguém falou assim, que Eva teria errado antes mesmo dela comer da árvore da ciência do bem e do mal. Eu concordo. Eu falei, eu concordo por quê? Porque ela já disse que essa árvore estava no meio do jardim. Ela pode ter pecado não se interessando em estudar e guardar a palavra de Adão, ou Adão pode ter sido relaxado, mas com certeza ela errou quando ela disse que a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim. Então, a queda final, ela vai acontecendo aos poucos. Então, se a pessoa esfriar no amor, então essa pessoa corre um sério risco dela realmente acabar essa hora final, porque se o Espírito Santo vai agindo, o que a Bíblia fala também é que nos últimos tempos a autorização para Satanás agir vai aumentando. É verdade. Vai chegar um momento que Deus vai permitir que Satanás, Apocalipse 9, abra o poço do abismo e saem demônios que estavam presos e eles começam a agir sobre a terra e ele faz uma descrição daqueles demônios. Então é importante, Satanás vai ter autorização sim para trazer todas essas entidades ruins sobre a terra. Bom, eu vou passar aqui agora para um ponto. Mateus 25, 29. Mateus 25, 29 diz o seguinte: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Bom, observe, você lendo esse versículo de forma isolada,
você não consegue perceber qual o propósito dele, mas quando você vê o contexto, isso faz parte do sermão profético. Jesus fala o sermão profético e Jesus Cristo então fala que quem tem terá em abundância. O que significa isso? Significa aqueles que têm conhecimento da verdade terá ainda mais conhecimento nos últimos dias. Como eu citei no texto de Hebreus, certamente quem tem conhecimento da verdade está realmente servindo a Deus de forma fiel e ele conseguirá perceber pelos sinais que Jesus Cristo deixou, porque exatamente o sermão profético, ele é formado de sinais que Jesus deixou nas nações, nas guerras, rumores de guerra, nas pestes. Nós estamos vivendo agora a maior guerra da minha geração, desde a Segunda Guerra, da geração que está aqui, desde a Segunda Guerra Mundial, irmãos, nós não temos uma guerra tão grande como essa que está ocorrendo agora, em um país chamado Ucrânia. E aí eu vou falar para vocês sobre a importância desse país no cenário profético, tá bom? E aí, eu agora não faço uma pergunta, mas uma afirmação para vocês. Se vocês quiserem anotar, mas está no slide que eu passei para vocês, tá bom? Uma afirmação: o anticristo virá em meio a uma guerra. Essa é uma afirmação. Por quê? Exatamente, Daniel, capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas de Daniel, se você quiser abrir, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele vai falar que o anticristo, ele vem em meio a uma guerra, ok? Então, abram aí Daniel capítulo 9, eu vou ler 3 versículos, do 25 ao 27. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A única coisa, não seria mais fácil para simplificar, falar 69 semanas? Mas, irmãos, foi isso que Jesus Cristo falou, né? Aquele que realmente não serve a Deus, que não está com seus ouvidos abertos, com seus olhos abertos, ele vê, mas não entende, né? Só isso daqui, para a pessoa que não tem Jesus, já complica tudo, ele não entende, mas apenas some 7 mais 62, ou seja, 69 semanas. Jesus morre então, contando 483 anos depois da ordem para restaurar Jerusalém. Isso você pode procurar, a ordem para restaurar Jerusalém se deu no ano 455 a.C., contando 483 anos, bate no ano 29 da era cristã, 28, dependendo da data que a arqueologia nos dá. Mas é uma data aproximada, ou seja, você saberia então o ano da morte de Jesus. E você sabia o mês de Nissan, sabia o dia, o 14º dia de Nissan, e sabia a hora nona. Tá bom? Então, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, lembre-se que tem 7 e 62. Depois das 62 semanas, você pode ler, depois das 69 semanas, será tirado o Messias, ou seja, a profecia. Se você estiver evangelizando o judeu, você tem que dizer para ele: olha, a profecia de Daniel diz que o Messias seria tirado, que ele seria morto. Na semana 69, começa a contar a partir da ordem para restaurar Jerusalém. Toda a história sabe, pega a arqueologia, a história sabe quando partiu essa ordem, lá no ano 455 a.C. Então não tem como a profecia de Daniel ser anulada, ela tem que ter se cumprido. Mas o que acontece com os judeus hoje? Vocês sabiam que os judeus hoje, a profecia para eles é secundária? Em primeiro lugar, eles leem uma obra chamada Talmud, que é a interpretação dos rabinos. E os rabinos na história, eles fizeram de tudo para manipular. Teve rabino que inclusive ele mudou o calendário, alterando
né, o calendário judaico para não bater na morte de Jesus, porque nos debates com os cristãos da igreja primitiva, quais os argumentos que o cristão apresentava? Olha, pela profecia de Daniel, batia no ano 29, foi no ano 29 que Jesus morreu. Então, ali próximo do ano 160 da era cristã, um rabino chamado Natan, ele mudou todo o calendário judaico, alterou em 216 anos. Por isso que, se você procurar o calendário judaico, ele conta desde Adão. Então, ele deveria estar se aproximando do ano 6000. Mas quando você procura na internet o calendário judaico, por exemplo, o Ano Novo Judaico, eles contam no tempo determinado da trombeta, 10 dias antes do Yom Kippur, que eles chamam hoje de Rosh Hashanah. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui, Rosh Hashanah 2022, ele vai me dizer quando que vai ser. Se o Yom Kippur foi dia 6, que eu falei, se vai ser dia 5, a Rosh Hashanah são 10 dias antes, olha, dia 25 de setembro, ok? Então, e qual vai ser o ano? Deixa eu falar aqui já o ano, é 5.700, está uma diferença de 216 anos. Por quê? Porque os rabinos mudaram, misturaram o calendário, isso também é provado na história, misturaram o calendário para que o calendário não batesse com a data da morte de Jesus. Okay? Isso já era para os judeus terem corrigidos, mas teve algum momento aqui que a gente falamos, acho que foi até o pastor que falou, de cegueira, não foi? Alguma coisa de cegueira espiritual, né? Irmãos, a cegueira espiritual, ela cega também no entendimento. Seria mais ou menos assim, a pessoa não consegue, 2 mais 2, a pessoa não consegue fazer. Já encontrei pessoas que estão numa crise tão grande, de estresse, que eu chamava o nome dela na empresa, a pessoa já explodia. Se quiser, aí a pessoa, isso aconteceu, irmãos, e com uma irmã, aí ela foi no local, assina o seu nome, a irmã começou a chorar, que ela não conseguia assinar o nome dela. Então, isso é assim que fica a mente da pessoa que não tem Deus, porque você olhando para os dados proféticos, esses dados que eu estou mostrando aqui, o judeu tinha que falar, olha, não tem jeito, o que Daniel falou, né, realmente tem que bater lá, próximo da morte de Jesus, então Jesus tem que ser o Messias. E outras questões que eu falei para vocês, Ageu disse que aquele templo, a glória dele seria maior do que o primeiro templo. Por quê? Porque o Messias, Yahvé, vai pisar nesse templo. O que aconteceu com aquele templo? Ele está de pé? Não. E como é que vai se cumprir a profecia de Ageu? Então ela tem que ter se cumprido. Bom, continuando a leitura, né? Eu li. E depois já vou ler 69 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Agora presta atenção para a manifestação do anticristo. Agora vai começar a falar do anticristo, né? E o povo do príncipe, esse príncipe já é o anticristo, tá bom? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Alguém sabe me dizer qual foi o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo? Naquela profecia que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Qual foi o povo? Quem lembra? Não. Ele falou aí, os romanos, no ano 70 da era cristã, Jesus Cristo profetizou, olha, não ficará pedra sobre pedra, dessa segunda casa que Ageu profetizou, que Yahvé pisaria, que o Messias pisaria, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou isso no ano 29 da era cristã, considerando esse como o ano da morte dele, e cumpriu-se 41 anos depois, no ano 70, essa profecia se cumpriu. Então, o anticristo, ele vem de qual povo? Ele vem do povo romano, ele vem do Império Romano, ok? Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, é uma profecia que o judeu tem que olhar para ela. Se ele não olhar para ela no passado, então a profecia de Daniel, ele vai reconstruir a cidade de Jerusalém e ela vai ser destruída de novo. Olha a confusão que fica
na cabeça do judeu. Por isso que eles já não olham mais para a profecia, para a Tanakh, eles olham para o Talmud, que é uma obra gigantesca de vários rabinos que fizeram interpretação das escrituras durante a história. Eles falam que essa obra, na verdade, começou com Moisés, que Deus deu a lei a Moisés e depois deu umas explicações que Moisés nunca escreveu, só contou para Josué, para alguns. Josué foi contando para outros, foi contando e chegou até os nossos dias, né? Bom, então diz que o anticristo, ele vem do povo romano, do Império Romano, e diz: o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Ou seja, aqui já indica que o anticristo ele se manifesta em meio a uma guerra. Estão determinadas assolações. E aí chega exatamente agora na última semana, que é a semana da grande tribulação, ok? Que diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 69 semanas se passaram, agora resta uma semana. Então vai indicar o trabalho do anticristo. E aqui vem uma parte importante para nós. Por quê? Eu acredito que a igreja, ela provavelmente não conseguirá ter certeza de quem é o anticristo, mas a igreja deve trabalhar com possibilidades. Trabalhar com possibilidades significa que você nunca vai errar. Você erra se você afirma, tá bom? Mas se você trata com possibilidades, você nunca vai errar. Então, por exemplo, existem muitos candidatos que falam hoje. Como eu disse para vocês, esse Papa tem site católico que chama ele de anticristo. Tem padres aí na internet chamando ele de anticristo, porque esse Papa é muito estranho. Como eu disse para vocês, ele é o primeiro homem da ordem dos jesuítas a chegar ao papado. E a ordem dos jesuítas, até pelo histórico dos católicos, eles dizem que essa ordem é uma ordem satanista. Teve um Papa que tentou encerrar com essa ordem e não conseguiu. Era uma ordem também que ela foi uma reação ao protestantismo, e a ordem que a ordem recebeu era para matar. Se você pega a história do Jesus, então tem muitos candidatos. O Papa, o Emmanuel Macron e outros que aparecem aí. Então, se você ouvir alguém afirmando, eu acredito que a igreja não saberá quem é. Então, também você tem que olhar o seguinte: se alguém afirmar que é algo estranho. Se alguém afirmar que não é, chegar e falar: não, fulano de tal não é o anticristo, aí eu considero muito suspeito. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte: a maçonaria é um satanismo que muito provavelmente o anticristo vem dela. Por quê? O anticristo ele deve vir do judaísmo, ele deve ser um judeu, ele deve se apresentar como descendente de Davi, ele deve dizer: eu tenho direito ao trono de Davi, ok? Então, ele vindo dos judeus, e vocês sabem que a maçonaria muito provavelmente, até pelo número do grau máximo, né, o grau 33, ela deve ser o lugar onde se manifesta o anticristo. E por que a maçonaria, ela quer tantos pastores? De vez em quando vocês ouvem falar de pastores, claro que eu não vou citar nomes, né? Até porque eu nunca fui maçom, mas lá no Rio de Janeiro tem indivíduo que já foi maçom, ele às vezes vai para a convenção lá falar nome tal. Por que a maçonaria quer os pastores? Porque quando o anticristo, quando o arrebatamento estiver perto de acontecer, e o anticristo já estiver dando sinais, esses pastores ligados à maçonaria, como é que ocorre na maçonaria? O que o grau 33 fala, todos os graus abaixo têm que obedecer. Vocês vejam, uma determinada igreja lá em Guapimirim, produzido por Diácono Paulo, me contou. Isso acontece, irmãos, em igrejas. Ele falou que lá estavam todos os irmãos lá no sepultamento do pastor presidente lá de uma determinada igreja. De repente entrou um grupo lá, uma veste estranha, e pegaram o corpo para fazer um ritual. E todo mundo sabia que aquele grupo a quem pertencia, a maçonaria. Então, por que a maçonaria quer os pastores? Porque nessa hora final os pastores terão que fechar o bico, não podem falar.
A maçonaria investe dinheiro. Eu tenho alunos lá que a maçonaria chegou para ele e falou assim: olha, nós queremos te dar uma ajuda de R$7.000 todo mês. Você pode alugar um local aí em Copacabana de até R$7.000. Mas por que vocês querem me dar? Não, nós queremos ajudar, é só você entrar para a ordem. Eu falei: olha, se você entrar para a ordem, a princípio vai ser só ajuda financeira, mas você terá que se comprometer em algum momento. E você tem que saber que essa ordem é satanista. Você está se submetendo ao satanismo. Será que Deus vai continuar operando na tua igreja se você assina um acordo com o satanismo? E que indo para lá você tem que reconhecer um outro Deus, que é o Deus da maçonaria? Então o anticristo, muito provavelmente, ele surge da maçonaria. O que vai acontecer? Quando ele tiver para se manifestar, você pode não ter certeza, mas você vai ter suspeitas. Eu, por exemplo, eu acho muito suspeito, tem um pastor da seita adventista do sétimo dia, está no YouTube o vídeo dele, que perguntam para ele se o Emmanuel Macron é o anticristo. O natural é você dizer o seguinte: eu não sei. Agora, você afirmar que alguém não é, isso já é muito estranho. Porque é isso que os pastores maçons terão que falar em relação ao anticristo. Olha, defende aí o nosso irmão, é assim que eles se identificam, né? Porque ele é do bem, então difamando ele. E aí esses pastores maçons terão que afirmar para, infelizmente, enganar as pessoas. Fala, irmão. Eu não sei, eu ouvi falar, eu ouvi uma reportagem dizendo que